vamos esclarecer uma coisa de uma vez por todas. O termômetro cutâneo digital, aquele termômetro que a pessoa aponta para a sua testa, não traz nenhum prejuízo para a sua saúde. Não danifica a glândula pineal, não causa cegueira, não causa câncer, não causa impotência, não tem um chip da besta que vai ser implantado no seu cérebro. O que ele faz, afinal? Verificar a temperatura do seu corpo. Aliás, essa é a função de qualquer termômetro. Circula nas redes sociais que os chamados termômetros de testa, como esse aqui, que vem sendo utilizados na barreira sanitária aí dos comércios, estaria causando problemas à saúde das pessoas, podendo levar a casos de cegueira, casos de câncer. Tem inclusive até um vídeo falando, um sujeito que nem se identifica, não mostra seu rosto, nada, ele falando que esse termômetro ele pode prejudicar a glândula pineal, que é uma glândula responsável pela secretação da melatonina, que vai causar distúrbios do sono e etc. Os absurdos acerca desse termômetro são gigantescos. Então, eu nem preciso dizer que, além de ser informações completamente erradas, completamente falsas, isso vem gerando uma certa paranoia na sociedade, que começou a ficar com medo desse termômetro. E aí as pessoas, na hora que chegam nessas barreiras sanitárias, a primeira reação é o quê? Colocar o braço na frente da testa e não deixam que os assessores, né, os controladores de acesso, façam a aferição da temperatura da forma correta. E já houve, inclusive, casos em que esses trabalhadores relataram que foram agredidos verbalmente e até fisicamente por conta das pessoas acreditarem nessa fake news, nessa notícia falsa, que o único intuito é levar a desinformação e provocar justamente esse caos na sociedade. O problema em si não é a pessoa acreditar nessa fake news, nessa notícia falsa. O problema é que, além de acreditar em algo falacioso, sem comprovação nenhuma, sem uma fonte com origem crível, com origem certificada, as pessoas ainda repassam, e muitas vezes repassam essa informação sem ler corretamente, sem verificar a fonte, sem saber quem mandou, quem falou. Aí foi um áudio que você ouviu no WhatsApp, que você nem sabe quem que é a pessoa, foi uma informação que não tem nenhuma uma fonte conhecida. Então as pessoas repassam essa informação errada, essa fake news, e isso vai gerando uma reação em cadeia, porque cada vez mais pessoas vão repassando e vão acreditando em algo falacioso. Né? Então, aí quando essas pessoas chegam, por exemplo, nessas barreiras sanitárias e são informadas do procedimento correto, que é a aferição na testa, e eu vou explicar o porquê que tem que ser na testa, as pessoas começam a questionar, mas por que não pode ser no braço? Então faz aqui no meu pescoço. Então faz, sei lá, nas costas. Então as pessoas tentam o tempo todo fugir desse equipamento que não traz nenhum prejuízo para a sua saúde. E também, outra coisa que foi muito divulgada e da forma errada, é que o suposto aparelho, ele emite um raio infravermelho, que aí esse seria o grande mal, né, o grande perigo desse equipamento. Que é lógico que isso não é verdade, e eu vou explicar nesse vídeo por quê. Existem diversos tipos de termômetros, como o termômetro de testa, o termômetro digital, auricular, retal e etc. Até um tempo atrás era possível encontrar nas farmácias também o termômetro de mercúrio, como esse aqui, ó. Provavelmente você conhece. Mas a sua comercialização e fabricação foi proibida. Ironicamente, esse é o termômetro mais encontrado na residência dos brasileiros hoje em dia.
Em temperatura ambiente, o mercúrio sobe ou desce dentro do tubo capilar quando em contato com o calor do nosso corpo. A resposta do mercúrio ao calor é muito rápida e muito precisa. Só tem um probleminha: o mercúrio pode ser perigoso por ser um metal pesado e tóxico, podendo até levar uma pessoa a óbito quando em contato direto com o agente. Justamente por isso ele foi proibido. Já que o bom e velho termômetro de mercúrio não é tão bom assim, outra opção para se ter em casa é o termômetro digital, também conhecido como termômetro clínico. Ele, inclusive, é até mais fácil de ser encontrado hoje em dia e, lógico, muito mais seguro do que o termômetro de mercúrio. Os termômetros digitais analisam a troca de calor, uma ideia da termodinâmica. Tudo é uma questão de equilíbrio de potencial químico, medido por um sensor de temperatura localizado na ponta do aparelho. Esse sensor de temperatura é posicionado no centro da axila. Em cerca de aproximadamente 3 minutos em contato com a pele, ele envia ao visor a temperatura que foi aferida. Isso também significa que esse equipamento necessita de uma bateria para ser alimentado. Finalmente chegamos ao termômetro digital cutâneo, ou termômetro de testa, esse que vem sendo o grande terror das pessoas que estão frequentando o comércio nesse período de flexibilização da quarentena. A vantagem desse equipamento em relação aos demais termômetros é que ele não necessita do contato direto com o corpo do sujeito. Então basta que você aponte esse equipamento para a testa da pessoa, aperte o gatilho, que em questão de segundos o resultado aparece aqui no visor. No caso aqui do meu, deu 35,2. Tá? A forma de funcionamento desse equipamento se baseia na seguinte informação: ele capta a radiação de ondas de infravermelho, que são transmitidas por corpos quentes, como no caso do corpo humano, e faz a associação entre um valor X de infravermelho captado para um valor X de graus Celsius. Tá bom, Ariel, já entendi tudo sobre os tipos de termômetros, como eles funcionam e etc. Mas o que eu quero saber é: por que diabos esse equipamento precisa ser apontado para a testa? Bom, vamos lá. Esse equipamento que faz a aferição da temperatura sendo apontado para a testa, ele não emite raios infravermelhos. Na verdade, ele faz a medição ao captar as radiações de infravermelho que são emitidas pelo próprio corpo humano e que não são visíveis a olho nu. Ou seja, não existe essa história de raio infravermelho sendo incidido sobre a cabeça do sujeito durante a aferição da temperatura. O que acontece, na verdade, é totalmente o oposto. O nosso corpo emite radiações eletromagnéticas na região do infravermelho, em várias direções, inclusive a do termômetro, que capta a intensidade dessas radiações e converte em temperatura. Portanto, não existe nenhum mal que esse equipamento possa causar ao corpo humano, diferentemente do que vem sendo dito e divulgado aí nessas fake news. Outro detalhe é que, como a temperatura interna do nosso corpo pode ser diferente da temperatura da superfície, antes de serem comercializados, esses equipamentos precisam ser calibrados. Então, geralmente se utiliza a testa como área de calibração. E é exatamente por isso que, na hora de fazer a aferição, ele precisa ser apontado para a testa e não para outras regiões do corpo, como o pescoço, braço e etc. Então, para que esse valor seja o mais próximo, o mais preciso daquele valor que foi feito durante a calibração, é necessário que esse equipamento seja apontado para a mesma área. Isso para que você não passe vergonha acreditando ou compartilhando essas besteiras que muitas vezes mandam para você através das redes sociais, dos grupos de WhatsApp. Checa a informação. É de uma fonte segura? É de um veículo com credibilidade? Tudo bem, vai lá, pode ler, fica à vontade.
Mas geralmente não, geralmente é um site desconhecido, é um áudio que você nem sabe quem falou, e muitas vezes a gente sai automaticamente compartilhando essa informação, sem saber se ela é verdadeira, muitas vezes sem ler direito a mensagem, e isso acaba causando situações como essa, de as pessoas terem medo de um termômetro, medo de um equipamento que faz apenas a aferição da temperatura corporal. Ponto. Nada mais do que isso. Então, se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu peço encarecidamente, por favor, compartilhe essa informação. Joga lá no grupo da família, no WhatsApp, no grupo da empresa, compartilha, leva essa informação adiante ao maior número de pessoas, para que nós possamos cada vez mais chegar nessas pessoas e levar a informação correta, a informação verdadeira a respeito do termômetro de testa, que não traz prejuízo nenhum para a nossa saúde, e ele tem a única e exclusiva função de aferir a temperatura corporal. Então compartilha, passa adiante essa informação, porque as fake news já se tornaram um grande mal na nossa sociedade e qualquer hora isso pode trazer consequências muito sérias para muitas pessoas. Eu agradeço a atenção de vocês, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço!